Vamos para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Cristiane Maria e vamos juntos com essa aula hoje que está assim maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre medidas de grandeza. Estimar, medir e comparar comprimentos utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas. Vou explicar para vocês o que seriam essas unidades de medidas padronizadas. Unidade de medidas é o que usamos para fazer a medição das coisas. A sua casa, para ser construída, ela precisou ser toda medida. Eles teriam que saber exatamente quantos metros de piso precisaria para colocar, qual a altura da porta. E você mesmo precisa saber a sua altura. Quando vai no médico, no pediatra, eles não colocam lá numa reguinha para medir? E na sala de aula também a professora já deve ter feito bastante atividade para saber qual era a sua altura também. Outro instrumento que nós usamos muito na nossa escola para fazer a medição e é padronizado é a régua, né? A maioria de vocês deve ter isso no material escolar. E nós vamos utilizar hoje, hein? Já deixa separadinho aí. Então, essa régua, ela tem as medidas padronizadas. Não tem, assim, como você tirar a medida de uma régua e essa medida ser diferente de outra régua. Elas têm as medidas, né, os centímetros e os milímetros iguais, ok? Outro instrumento padronizado que vocês devem conhecer é a fita métrica, né? Essa fitinha aqui flexível, ó, que é muito utilizada por profissionais de costura, né, ou até as modelos, manequins, né, para fazer medição, ou quem faz atividade física, às vezes mede a circunferência, né, do abdominal, o braço, você vai crescer e tudo mais. Então, ó, fita métrica, tá? É uma unidade de medida padronizada. Está tudo marcado certinho aqui, não tem como errar. Outro instrumento é a trena. A trena, ela vocês devem conhecer, né? Os pais às vezes têm em casa, que eles são utilizados para fazer as medições nas obras também, né? Ou às vezes até em casa, para fazer a medição de alguma coisa, se vai caber em um espaço. Esses são instrumentos de medida padronizados. Nós temos também instrumentos de medidas não padronizados. O que é, Pro? Qualquer coisa que você pode fazer uma estimativa de medida. Vai ser exata? Claro que não. Antigamente, quando não tinha régua, não tinha trena, não tinha nada disso, eles usavam alguns instrumentos para fazer a medição. E eles utilizavam o próprio corpo muitas vezes, como o palmo. Você vai falar um palmo, 2 palmos, que é a mão, né? Eles pegavam lá algum objeto que eles queriam medir e iam com o palmo fazer a medição. Só que eles perceberam que, assim, se é uma criança que faz essa medição, a mão é pequena. Se é alguém que tem uma mão grandona, aí aquele palmo já não vai ser igual àquele outro, né? Então, assim, eram não padronizadas, não dava para serem todas iguais. Outro instrumento também que utilizavam antigamente era o passo, né? Dar um passo. 2 passos. Quanto que é daqui lá na frente de casa? Ah, 10 passos. Ah, então a gente até utiliza isso brincando, né? Em brincadeiras. Mas não é algo padronizado que a gente pode falar, não, realmente daqui lá na frente tem 10 passos. Se for uma criança, o passo vai ser menor. Se for um adulto, o passo vai ser maior. Então, esses instrumentos não padronizados, eles fazem apenas com que a gente tenha uma estimativa de quanto mede aquilo, né? Nós vamos para essa parte prática e vocês vão entender melhor como que funciona essa estimativa com instrumentos padronizados e com instrumentos não padronizados, ok? Presta bastante atenção. Agora nós vamos fazer a estimativa utilizando um instrumento não padronizado, que aqui no caso é o clips. Vamos primeiro fazer a estimativa dessa reta aqui. Quantos clips dê nessa reta, né? Deixa eu puxar mais pra cá, vamos lá. Vamos ver quantos clips vai dar nessa reta pra gente fazer uma estimativa. Ó, 3 clips, né? Ele é um instrumento não padronizado, por quê? Porque nem todos os clipes
tem o mesmo tamanho. Estão vendo esse daqui, ó? Ele é um pouquinho maior. Talvez ele desse uns 2,5, né? Não 3. Então, é não padronizado, tá? Não podemos seguir esse tipo de medida. Só que como que a gente vai saber a medida exatamente daqui? Até mesmo utilizando os clips, utilizando a régua. Nós temos um instrumento valiosíssimo que é a nossa régua, que vai nos dar a medida padronizada. Com a régua em mãos, nós podemos ter a medida exata desta reta. Olha só aqui, ó. Os 3 clipes colocados alinhados à régua vai me dar aqui medida que esta reta, ela tem 10 centímetros. Coloco o 0 inicialmente, ó. E aí, a minha reta vai finalizar no 10. Então, esse aqui é um instrumento de medida não padronizado e a régua, sim, é padronizado, tá? Os centímetros, os milímetros estão exatamente certinhos, né? Não teria dúvidas, não tem mudança de tamanho como o nosso clipe teria. Temos aqui um quadrinho, que pode ser uma moldura de foto que você tem em casa. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma estimativa de medida utilizando o quê? Pregador de roupa, tá? Vamos fazer apenas dessa lateral aqui. Então, vamos lá. Um pregador, 2 pregadores, né? Sobrou um espacinho ali, mas vamos fechar nos 2, que seriam os milímetros. Então, 2 pregadores é uma estimativa não padronizada. Como vamos saber exatamente qual é a medida dessa lateral do quadrinho? Utilizando o nosso instrumento de medida padronizada, que é a régua. Agora, com a régua em mãos, a gente pode observar, ó, os nossos 2 pregadores, que são instrumentos não padronizados, eles têm a medida da lateral da moldura de 15 centímetros. Estão vendo, ó? Sempre iniciando do 0, tá? E aí, vai até o 15 centímetros. Então, essa nossa lateral de moldura seriam 2 instrumentos não padronizados e 15 centímetros na nossa régua, que tem a medida padronizada, ok? Lembra que nós falamos também que a polegada, o seu dedo polegar, antigamente era usado para fazer medições? Então, aqui nós vamos fazer uma medição utilizando o meu polegar. Quantos polegares seriam essa lateral dessa moldura? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seriam 12 polegares meu. Isso é uma medida não padronizada. Agora, com a medida padronizada da régua, iniciando sempre do 0, essa lateral, ela vai ter 15 centímetros também, ok? Eu te proponho a você pegar aí na sua casa algum objeto que a mamãe tenha ou algum brinquedo seu mesmo para fazer essa medição padronizada e não padronizada, porque aí quando você chegar na hora das atividades, você vai conseguir fazer tranquilamente. Você pode estar utilizando a sua borracha, o seu apontador, e aí você coloca aquela medição em instrumento padronizado e não padronizado, né? Por exemplo, você vai pegar lá o pregador, né? Quantas borrachas dá no pregador? Então, vai lá, uma borracha, 2 borrachas deu no seu pregador. Aí, você anota, borracha, 2 borrachas. E aí, utilizando o instrumento de medida padronizado, que é a nossa régua, sempre começando do 0, tá? Não é do 1. O 0, ele está aí na régua e é para ser utilizado, não esquece disso. Então, sempre marcando do 0, onde está esse tracinho no 0, e você vai até o final lá, da onde acaba o seu objeto. No caso aqui, o meu pregador, ele tem 7 centímetros, tá? A medição para o numeral 7. Então, tem 2 borrachas, que é não padronizado, e com a régua, que é o meu instrumento padronizado, eu tenho 7 centímetros de pregador. Pratica bastante, conta quantos passos
daria até a frente da sua casa. Pede ajuda ao papai e à mamãe para fazer a medição com trena também. Pratica bastante. Isso faz parte do dia a dia, a gente vai usar muito, muito, muito na matemática, tá bom? Presta bastante atenção nas atividades, se for possível, reveja esse vídeo para você entender melhor como que você usa a régua para fazer as atividades que estão lá no blog. Lembrando que lá tem o nosso e-mail de dúvidas e o nosso telefone, ok? Até a nossa próxima aula, um beijão para você!